Fala galera, tudo bem com vocês? A paz de Cristo e amor de Maria, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Jovem Cristão. Bom, hoje eu queria trazer para vocês uma reflexão diferente, com base no que a gente tem vivenciado no nosso tempo de hoje. E para ajudar a gente a rezar um pouco, refletir sobre isso, eu convido você a ouvir o trecho da leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Vamos lá? Tudo me é permitido, mas nem tudo é proveitoso para mim. Tudo me é permitido, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Para contextualizar, aqui São Paulo, ele continua o texto, dizendo sobre a questão das práticas imorais, né? Das relações sexuais imorais e por aí vai. E lembrando, né, que o corpo nosso também pertence a Deus, porque é o mesmo corpo, o nosso corpo foi pagado pelo sangue de Cristo e por aí vai. Mas a gente também pode tomar esse mesmo versículo para um entendimento também em relação a tantas outras situações que podem ser consideradas e entendidas como pecado. E aquilo que também não é pecado, mas é uma certa forma uma imperfeição, algo que às vezes nem vale a pena tentar arriscar, porque às vezes ou a gente vai gastar energia e tempo, ou então pode se tornar uma ocasião para a gente pecar, ocasião de pecado. Então vamos lá. Isso a gente pode aplicar em vários pontos do nosso dia a dia, né? Por exemplo, sobre ver algumas determinadas séries, determinadas novelas, determinados filmes, frequentar determinados ambientes. Será que convém mesmo ir para esses lugares? Será que convém mesmo estar nesses ambientes? Ou será que não convém? Ver determinado tipo de vídeo ou não ver. Isso até me faz recordar até aquela passagem que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo disse, né? Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no céu, no paraíso, sem um dos teus olhos, do que ter todos eles e perder a sua vida, né? E ir para o inferno. É algo muito pesado, né? Claro. Mas voltando para o nosso tempo de hoje em dia, a gente se depara com tantas situações que são até meio que difíceis de ser percebido, o quanto que pode ser errado, imoral, né? Tanto numa visão que eu falo de ética em relação à questão de direito, de dever em relação às outras pessoas, quanto também em relação à fé. Aquilo que é pecado e aquilo que não é pecado. E aí, nesse sentido, o que fica no meu coração para a gente pensar é também sobre a situação atual da inteligência artificial e tantas outras circunstâncias. Porque uma coisa é certa, para a gente saber se algo é bom ou ruim, a gente reconhece pelos frutos. E isso já dizia a pedagogia do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí que tá. E também, uma coisa que a gente precisa ser visto, né, são as raízes e a forma como é usada as coisas. Então vamos lá. Bom, a inteligência artificial, por mais que o termo seja popular e tal, não é nada de inteligência, não é inteligente. A gente pode procurar saber informação com aqueles que realmente construíram ela até. E o termo IA, inteligência artificial, né, isso traduzido por português, né, sendo que o normal é o inverso, de origem inglesa, nada mais é do que um marketing, porque é um sistema que usa um banco de dados e trabalha por meio de comandos, né? E esses comandos é que acabam gerando as informações que a gente pede para ser feito. Mas se não tiver o banco de dados, ela não consegue se desenvolver sozinha. Ela precisa
de ser alimentada de alguma forma, de forma externa. Então, e tem vários outros conceitos em relação tanto de psicologia quanto de neurologia e vários outros ramos da ciência que chegam à conclusão de que ela não é uma inteligência, entendeu? Mas voltando à questão, esses dias, para quem não percebeu, né, lançou recentemente, né, uma versão melhorada de uma ferramenta da IA da Google, que é o Gemini, né, que faz vídeos praticamente com imagens muito próximas da realidade, né, muito próximas da realidade. E além disso, né, os recursos avançaram tanto que de 3 anos para cá, né, aproximadamente 2, 3 anos para cá, aquilo que a gente via que era algo bizarro de quando faziam, tem até aquele vídeo do Will Smith, ele que foi feito por IA, dele comendo macarrão e o macarrão atravessando o lábio dele, é um negócio muito esquisito mesmo. Era algo estranho, muito estranho. E aí refizeram esse meme recentemente e tava perfeito, parecia que era um vídeo gravado mesmo. Não é perfeito, não é muito bem usado o termo legal, não. Porque a gente consegue ver algumas falhas e tal, se ficar ver com atenção. Só que aí que tá o detalhe. Como que funcionou boa parte das construções dessas inteligências artificiais? Não sei se vocês ficaram sabendo, de uns anos para cá, vários desses sistemas, várias das empresas que criaram sistemas, vêm recebendo processos. O mais recente que eu consigo lembrar agora foi da IA da Meta, né, que é a dona do Facebook, por aí vai. Facebook, Instagram, WhatsApp e tal. Eles tomaram uns processos, porque eles estavam entrando em bancos de dados de artigo científico e baixando de forma ilegal artigos que eram bloqueados por causa de direito autoral, direitos e tal, não assim, de propriedade intelectual, não assim. Eles estavam pegando esses arquivos ilegais, pirata, e estavam usando para alimentar a IA deles. E esse mesmo tipo de processo já foi tomado, por exemplo, outras plataformas, tantas. E o que acontece? Os vídeos gerados, né, as imagens geradas, elas usam um banco de dados com informações, com imagens e tal, que são usados para o que aquele mecanismo, né, aquele software, ele pegue informações daquelas fotos, daqueles vídeos e consiga misturar para desenvolver aquilo que foi pedido pela pessoa, né? E aí, nesse sentido, acabou que vários artistas foram roubados para poder construir esse banco de dados e fazer essas artes. A gente teve isso aqui no Brasil recentemente, foi o estúdio Ghibli, né? Não foi nem só no Brasil, foi fora também, né? O estúdio Ghibli, que a gente viu, que abriu processo contra as IA, acho que era o ChatGPT, porque estava criando aquelas imagens lá com o estilo estúdio Ghibli, né? E aí, sendo aquela arte é patenteada, o estilo dele é próprio do negócio que infringe direito autoral, direito intelectual e vários outros detalhes. E aí, nesse sentido, acontece que para construir as IAs do jeito que a gente conhece hoje, foram usados o sistema de roubo. Para nossa fé, roubar é errado, é pecado. Ainda que não seja não seja um pecado tão grave quanto matar. Mas ainda assim é pecado. E aí, voltando para outro detalhe, que é pior ainda, nem é tanto as origens, mas o uso que pode ser feito. A gente tem percebido, até mesmo de forma de zoeira, né, como popularmente chamado de meme e tal, o tanto de perfil falso, fake,
que tem usado IA para poder gerar voz e gerar vídeo e imagem para fazer perfil dentro das redes sociais e tal, para enganar os outros, né? As outras pessoas. A gente sabe disso, né? Que é muito comum de perfil fake de mulher, de homem dentro do Facebook, por aí vai, com foto falsa e tal, para poder atrair e enganar pessoas. E até virou zoeira, né? E aí, nesse sentido, entra a questão, voltando para a questão religiosa, entra o problema. Pessoas usam isso para poder aplicar golpes. E entra na questão do pecado da mentira, entre tantas outras situações, que tudo isso, com o passar do tempo, vai fazendo com que o coração humano se afaste de Deus. E aí eu pego de novo um outro exemplo que já vem sendo usado como crítica já tem muito tempo. O conteúdo, o estilo, o esquema. Por exemplo, a parte antiga é que quando começaram a produzir esses conteúdos bíblicos, por exemplo, por vídeo e tal, filmes, séries, desde muito tempo atrás, um grande problema, uma grande, de certa forma, polêmica que se tinha e ainda até hoje se tem, é da falta de fidelidade à palavra, à Bíblia, né? É claro que a gente entende que tem aquele lance de liberdade artística na hora de encenar, de fazer, de traduzir o texto para vídeo, né? Para outras plataformas de arte e tal. Só que aí o que aconteceu? Vários desses filmes, por várias vezes acrescentava coisas que tinham na Bíblia e interpretações que eram consideradas erradas, com base nas passagens e por aí vai. E muitas pessoas, por falta de informação, de conhecimento e tal, até mesmo dificuldade de leitura, acabavam caindo no acreditar e no entender que aquele texto ali fosse, aquela imagem, aquele filme, fosse fiel à palavra. E por causa disso acabava propagando uma visão de fé totalmente distante daquilo que a gente tem, que é da palavra, que é da Bíblia mesmo. E aí que está o detalhe. Nisso, pessoas podem manipular essas informações e enganar muitas outras pessoas, para que se tenha uma visão errada e distorcida das coisas, da realidade. E aí uma coisa que é comum, né, como forma de alerta, né, de atenção, é entender que toda adaptação, tanto para filme, por aí vai, precisa, não pode ser entendida, né, quando você que assiste e tal, como a última palavra, como aquilo que é o perfeito, o certíssimo. É necessário ficar sempre com um pouquinho de pé atrás, procurar ver o original, buscar entender, buscar compreender se aquilo realmente é aquilo ou não, para poder filtrar, né? E entender isso, né? Que tem a questão da liberdade artística e tal. Mas aí que vem o ponto de novo da inteligência artificial. Esses dias tá rodando muito pessoas que estão usando essa plataforma nova para poder colocar passagens bíblicas em vídeo. Aí tá lá várias pessoas como se estivesse lá tem aquele lá do pessoal que estava trabalhando no Egito, lá na construção das pirâmides, aí tá como se ele estivesse usando o celular, fazendo um vlog, né? E tal, postando aí lá na rede, como se fosse vídeo de TikTok, por aí vai, ou do YouTube, por aí vai. E aí que tá. Percebendo os vídeos, por mais que fosse de uma forma engraçada, tinha coisas que estavam estranhas. Na forma, não dizendo só da plataforma que tem as suas falhas, é claro, mas na forma como foi apresentada a história. Elementos que não condiz muito bem com a própria palavra e por aí vai. Mas, voltando de novo ao primeiro ponto, e ponto que eu entendi que é o principal para a gente aqui.
essas coisas podem ser usadas para deturpar a palavra e assim manipular a fé das pessoas. E lembrando, quando um coração é ferido, corre risco daquele coração aprender a desconfiar de tudo e perder a confiança. Dentro da fé, pessoas, por exemplo, que entram numa igreja e sentindo que vão ser acolhidas e depois ela percebe que tem uma mentira ali, elas se afastam totalmente daquilo e até a fé que elas tinham pode se perder, porque ela não era firme, não era fiel, forte, porque por causa da desilusão que acabou desenvolvendo. E o mesmo pode acontecer por causa dessas coisas fake e por aí vai. Eu até lembrei agora de um exemplo, de uma história, não sei se vocês sabem, né? O Tim Maia, ele tinha entrado numa religião, eu não sei se dizer se é reconhecido como religião ou até mesmo seita, que era tal do Universo em Desencanto, que eu esqueci o nome exato dela. E aí, quando ele percebeu que o chefe, o líder religioso lá, era um charlatão que estava roubando dinheiro e por aí vai, ele ficou extremamente nervoso e perdeu totalmente a fé e largou tudo mesmo. Mas aí que tá. Isso também pode acontecer na nossa fé católica, na nossa fé cristã. Quando pessoas dentro da nossa própria religião usam da mentira, usam de coisas que são estranhas, né? Até mesmo não vivem aquilo como realmente pregam, isso pode fazer com que elas abandonem a fé. Por quê? Porque elas não tiveram a experiência de viver a fé com profundidade de verdade. Elas começaram a entrar lá, mas ainda não desenvolveram o amor por Deus em primeiro lugar. Não começaram a entender. E essa é a primeira fase do nosso desenvolvimento na fé cristã, que é a fase que a gente chama de purgativa. A gente vai abandonando o mundo e depois entra na unitiva, que é de começar a unir-se mais a Deus, que chega ao ponto de que a pessoa ela não quer desistir da igreja, não quer desistir da fé, independente de enxergar o erro das pessoas em volta, as hipocrisias e por aí vai. Entendeu? Porque ela vai estar lá por amor a Deus. Até chegar nesse ponto, exige tempo, exige esforço, demora. E tudo vai depender também da forma como as pessoas em volta acolhem. E aí, de novo, sobre a questão da inteligência artificial, são ferramentas muito boas, no sentido de ajudar a resumir conteúdo, de facilitar algumas operações, mas elas não podem ser usadas por nós como substituto de nossa investigação, de nosso estudo, da nossa reflexão pessoal. Se for olhar para o lado de estudo, do lado de desenvolvimento cognitivo, intelectual e por aí vai, segundo várias teorias da psicologia, inclusive a Gestalt, e outras abordagens, né, que são muito usadas para a parte do estudo de como estudar e por aí vai, para uma pessoa desenvolver conhecimento, ela precisa passar também por alguns tipos de frustração no estudo. Por exemplo, quando uma criança ela está aprendendo a ler, se entrega tudo mastigado para aquela criança, pode ser que aquele conteúdo não seja apropriado por ela não consiga guardar muito bem aquela informação. Mas a partir do momento que ela faz o esforço de estudar em casa, de se esforçar e às vezes até se deparar com outros tipos de técnica e tal, isso faz com que aquilo guarde dentro dela. Ela aprenda aquilo de verdade. E aí entra também as outras formas, né? De outra forma, por exemplo, o trabalho que as pessoas têm que fazer, a forma de ensino, por exemplo, por mais que seja arcaico e não seja legal, das universidades, todo esse conhecimento que é aprendido, toda forma de estudar, ela precisa de passar pelo esforço para que aquilo seja guardado.
para que tenha a experiência de encaixar também aquele conteúdo novo com aquelas informações que você já tem da sua história, da sua vida. E isso entra a questão da dificuldade da inteligência artificial, de estudar por meio de resumos de outras pessoas até. O que acontece? Quando se tem um certo trabalho para fazer algo, aquilo pode fazer com que aquilo se torne uma informação mais aprofundada dentro de você. E aí você não tem um risco menor de esquecer aquela informação e guardar aquilo por muito tempo. E aquilo também servir de base para você ter outros conhecimentos no futuro, adquirir conhecimentos novos no futuro. Agora, quando eu uso uma inteligência artificial, outro mecanismo, né, resumido de fora, que me entrega tudo mastigado, não passo por aquele processo de reflexão sobre aquilo que eu estou estudando e por aí vai. Isso faz com que eu tenha dificuldade de desenvolver o meu conhecimento, minha cognição e por aí vai. Então, tipo assim, atrapalha o meu desenvolvimento intelectual nesse sentido. Não é à toa que em diversos países, por exemplo, o uso de tecnologia foi até proibido dentro das salas de aulas, porque as pessoas estavam procurando rapidamente na internet as informações e tal, sem ler e por aí vai. Isso estava até atrapalhando. A maior parte daqueles que a gente conhece hoje na história, no mundo, né? Professores universitários que estudam de verdade, né? Os que estudam, né? Porque tem uns que não trabalham muito bem, infelizmente. As pessoas que estão trabalhando para desenvolver novas tecnologias e por aí vai, eles não são assim, eles não usam esses recursos sempre. Eles usam com controle, tipo, sabendo usar pro bem deles, mas ao mesmo tempo entendendo que aquilo não substitui o seu trabalho, sua dificuldade, seu esforço para poder adquirir conhecimento, por aí vai. Isso faz com que eles cresçam mais. Mas quando eu só uso a inteligência artificial, uso a internet, uso esses recursos para sempre tirar esse trabalho meu intelectual, tem o risco de eu não aprender e com aquilo chegar a ter mais dificuldade. E tem uma outra questão, que é a última que eu quero trazer. Por exemplo, diversas pesquisas já chegaram a reconhecer que na situação atual que a gente tem, de procurar na internet, procurar por meio das IAs e tal, as informações não são fidedignas àquilo que é o conhecimento real. Porque o objetivo principal delas é desenvolver uma conversa, a princípio, né? Por exemplo, uma conversa, o chat GPT, por aí vai, uma conversa próxima a uma conversa humana. Então, as informações ali não são 100% verídicas, não vão estar 100% corretas na maioria das vezes. O que exige uma certa avaliação. Por exemplo, o uso em universidade para fazer artigo de trabalho de conclusão de curso e por aí vai, eles até são proibidos o uso disso. E tem como reconhecer quando está usando ou não. Porque tem informação meio estranha. E aí nisso volta de novo aquele ponto. Atrapalha na forma da pessoa desenvolver aquele conhecimento e tal. Então, o que a gente tem que entender? Que tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Será que convém mesmo eu usar a todo momento essas coisas? Ou será que não convém? Será que convém mesmo eu usar esses conteúdos para poder propagar a fé? Ou será que não? Será que vale a pena? Então, tudo aquilo que a gente experimentar de tecnologia nova exige da gente fazer a reflexão. Será que vale a pena eu usar disso? Será que vale a pena usar disso para tudo? Ou só de vez em quando? E use com consciência, para não ter o risco de você acabar caindo em várias coisas falsas, né? E entendendo que cada dia mais as informações vão parecer cada vez mais reais, geradas por essas formas de plataforma. E o que torna cada vez mais difícil. Mas, para a nossa fé,
essa mentira, se ela for gravada dentro da gente, esses erros podem nos atrapalhar e até mesmo chegar no risco da gente perder o céu. Porque podem ser ocasiões de pecado, podem se tornar tentações. E assim, a gente caindo no pecado, a gente vai se afastando de Deus e perdendo a nossa fé. Então, eu convido a você a fazer essa reflexão. E é isso, gente. Muito obrigado se você me ouviu até aqui. O conteúdo foi um conteúdo diferente, né, de costume, mas espero que ajude você a refletir. Que o bom Deus abençoe muito vocês e a gente se vê, se fala nos próximos episódios. Fiquem com Deus, na paz.